Oi, gente! Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre equação do segundo grau. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo o vídeo. Então, a definição. São equações que possuem uma incógnita onde o expoente de maior valor é igual a 2. Lembrando que esse expoente ele tem que pertencer, então, à incógnita, que é o x, que é o y, enfim, é o valor desconhecido da minha equação. Então, quando eu olho o maior expoente, quando ele for igual a 2, se trata de uma equação do segundo grau. Como, por exemplo, x² mais 4x menos 21 igual a 0. Eu tenho aqui, esse primeiro x e o segundo. O primeiro não tem expoente nenhum, portanto, vale 1. O segundo tem expoente 2, então quando o maior expoente for o número 2, é uma equação do segundo grau. Outro exemplo, x² é igual a 3, x² mais 7 é igual a 3, mais 7x é igual a 3, x mais 3x² é igual a 12. Então todas essas equações aqui são exemplos de equações do segundo grau. Existe uma forma geral que a gente organiza as equações do segundo grau, tá? E isso vai dizer pra gente um pouquinho sobre os coeficientes. Então, a forma geral, ela é uma organização padrão da equação, que vai se comportar da seguinte forma, olha só. ax² mais bx mais c igual a 0. O que são essas letras aqui, então, que são pintadas de azul, A, B e C? Eles são os coeficientes. Então, essa primeira letra é o coeficiente que acompanha a variável x². O meu B é o coeficiente que acompanha a variável x. E o C a gente chama de termo independente. Por quê? Porque ele não acompanha letra nenhuma, incógnita nenhuma. Então, ele é independente, ok? Uma lembrança aqui importante, gente, não pode esquecer. O coeficiente A, ele não pode ser 0. Por quê? Se a gente for olhar só para esse termo aqui, certo? O que isso representa? Representa uma multiplicação, onde o coeficiente multiplica a minha incógnita. Então, isso aqui é como se fosse A vezes x². Se o meu A for 0, vai ficar 0 vezes x². E qualquer número vezes 0 dá 0. Logo, anularia esse termo. E se eu não tiver o x², não tenho uma equação de segundo grau. Portanto, o meu A, ele nunca pode ser 0. O B pode, o C pode, porém o A não, tá? Então, alguns exemplos aqui de coeficientes. Se eu pegar essa equação aqui, o meu coeficiente A, ele vale 1. Por quê? Eu não tenho nenhum número aqui na frente. Só que numa multiplicação, né? Quando eu não tenho nenhum número aqui, significa que ele vale 1. Certo? Porque 1 vezes x² dá x² mesmo. Então, se eu não tiver coeficiente, significa que ele vale 1. Meu coeficiente B, que é esse que acompanha o x, ele vale 4. E o meu coeficiente C, ele vale menos 21. É uma coisa importante, gente, notem que os sinais de cada coeficiente acompanha, tá? Faz parte dele. Então, o coeficiente C não é apenas o 21, mas sim o menos 21. Aqui no coeficiente A e no B eu não coloquei o sinal, porque quando ele é positivo a gente não precisa expressar, né? Já está implícito ali que ele é positivo. Então, toda vez que for negativo eu preciso colocar o sinal. E aqui está a mensagenzinha de lembrete para vocês não esquecerem que eu preciso colocar o sinal junto com o coeficiente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as raízes. As raízes, gente, são os valores de x que tornam a minha equação verdadeira. Por exemplo, na equação x² mais 4x menos 21 igual a 0, as minhas raízes são menos 7 e 3. Por quê? Vamos comprovar isso aqui, Se eu utilizar, então, como raiz menos 7, então eu vou substituir. Aonde tem x, eu vou colocar menos 7. Peguei a minha equação. Então, onde estava x, eu substituí por menos 7. Então, agora eu vou resolver essa equação, Menos 7 ao quadrado é 49. 4 vezes menos 7 é menos 28. E copiei o resto.
No final eu vou ter 49 menos 49 igual a 0. Ok? Essa equação é verdadeira. Portanto, o menos 7, ele é uma das raízes. Agora, para o x igual a 3. Eu vou ter, então, ó, x ao quadrado mais 4 vezes 3 menos 21 igual a 0. Quando eu substituo, ó, aqui fica 9, 12 menos 21. Somando o que tem que somar, ó, mesma coisa. 21 menos 21 igual a 0. Portanto, o 3, ele também é uma das respostas. E aí, como curiosidade, gente, toda vez o grau da equação vai dizer quantas respostas, quantas raízes eu tenho para aquela equação. Então, no caso de uma equação do segundo grau, eu vou ter duas respostas, tá? Existem equações do segundo grau que são incompletas. Vamos ver um pouquinho sobre elas. São equações, gente, onde falta algum dos coeficientes. Pode ser que falte o B, pode ser que falte o C, ou pode ser que faltem os dois ao mesmo tempo. Então, ó, eu tenho um exemplo aqui de uma equação que faltou, no caso, então, o coeficiente B. Como é que eu vou fazer, então, para resolver uma equação dessas? Eu vou isolar o x, né? Passo o menos 64 para o lado de lá. Passou aqui agora a raiz quadrada para o lado de lá. Toda vez que eu tenho uma raiz quadrada, a gente tem que trabalhar, né? Dentro de uma equação, eu tenho que trabalhar com as duas possibilidades. Então, ó, para gerar o 64, eu tenho tanto o 8 positivo como o 8 negativo. Porque se eu fizer 8 vezes 8, 64. E menos 8 vezes menos 8 também dá 64. Então, toda vez que faltar o coeficiente B, significa que eu vou ter raízes opostas. Ou seja, é o mesmo valor numérico com sinais diferentes, tá? Agora, quando faltar o coeficiente C, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui uma equação onde falta o coeficiente C. Tá vendo que eu tenho x nos dois termos? Então, eu vou colocar ele em evidência, ó. X que multiplica 2x menos 4 igual a 0. Aqui, gente, eu tenho uma multiplicação que o resultado vai dar 0. Ou seja, isso significa que um dos termos aqui tem que ser igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou separar os termos e eu vou igualar os dois a 0. Ficando assim, ó. Ó, peguei o primeiro x e igualei a 0. Peguei o segundo termo da multiplicação, 2x menos 4, igualei a 0. Um valor de x, automaticamente eu já encontrei. É 0 mesmo. O outro eu vou calcular aqui nessa equação. Vou passar então o 4 para o lado de lá, fazendo a operação inversa. E agora o 2 passa para o lado de lá também dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Então, para equações desse tipo, gente, o que vai acontecer? Uma das raízes sempre será 0. A outra pode dar um valor qualquer, tá? Agora, quando faltar os dois coeficientes, quando faltar B e quando faltar C, eu vou demonstrar aqui a conta, mas depois que vocês verem a regra, vocês vão ver que não vai precisar nunca de conta, tá? Bati o olho, vi que uma equação desse tipo já põe o resultado direto. Então, ó, 9x ao quadrado é igual a 0. Eu vou isolar o x passando o 9 para lá dividindo. Passei o 9 dividindo, 0 dividido por 9, 0. Essa potência eu vou passar para o lado de lá fazendo raiz quadrada de 0 é 0 mesmo, tá? Ou seja, eu só quis demonstrar aqui para vocês, mas toda vez que isso acontecer, as minhas duas raízes serão o próprio 0, tá? Não precisa nem calcular. Faltou B, faltou C, a resposta é 0, ok? Agora vamos falar da fórmula que existe para calcular as raízes de equações do segundo grau que são completas, que não faltam nenhum coeficiente. Então, essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, ela deve ser lida assim. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Que é isso aqui, ó. Meu x é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Em que, tá vendo esse triângulo aqui que tá dentro da raiz? Ele é o nosso delta
E ele também existe uma fórmula particular. O meu delta ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Essas letras aqui são os coeficientes, tá, gente? Então, por isso que é muito importante a gente saber identificar cada coeficiente para conseguir calcular o valor de x. Então, vamos para aquele mesmo exemplo que eu estou trabalhando desde o início do vídeo. O primeiro passo para calcular o valor de x, gente, é identificar, então, quais são os coeficientes. Então, vamos lá. Para essa equação aqui, o meu coeficiente a ele vale 1, que é o valor que acompanha o x ao quadrado. Meu coeficiente b ele vale menos 4, que é o valor que acompanha o x. E o meu coeficiente c ele é igual a 3, e ele é o valor que não acompanha nenhuma letra, né? O famoso termo independente. Então, o primeiro passo é isso. Depois, gente, primeiro eu vou calcular o valor de delta. Então, eu vou pegar esses coeficientes e vou jogar nessa fórmula aqui. Então, peguei a fórmula aqui do delta e vou substituir. O b não vale menos 4, então eu coloquei aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Não pode esquecer sempre de colocar os parênteses, tá, gente? Para todo número negativo eu ponho parênteses. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3. Resolvendo então essa minha potência, que deu 16. Resolvendo agora a multiplicação, que deu 12. Nos restou que o delta ele é igual a 16 menos 12. Portanto, o meu delta ele é igual a 4. Ok, calculei o delta. Agora eu vou para o terceiro e último passo, que é realmente calcular o valor de x. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e eu vou substituir os meus coeficientes. Então, ó, a fórmula não é menos b, gente, ó, então é menos, quanto que vale b? Menos 4, então eu coloco menos de novo. Muita gente confunde nessa parte, acaba não colocando o sinal do coeficiente, mas tem que colocar, tá? Mais ou menos a raiz quadrada que a gente calculou ali, que é 4, dividido por 2 vezes o meu coeficiente a, que vale 1. Ó, aqui eu já fiz várias coisas, né? Eu resolvi essa multiplicação que tá aqui, então menos 1 vezes menos 4 é 4 positivo. Mais ou menos, já calculei a raiz quadrada aqui de delta, que é 2, e já resolvi essa multiplicação aqui de baixo, 2 vezes 1, 2. Feito isso, gente, não tem mais nada aqui para resolver, eu vou dividir essa conta em duas partes. Então, a partir dessa etapa, separamos a conta sendo uma com a raiz de delta positiva e a outra negativa. Tá vendo esse sinal de mais ou menos? A gente vai separar eles agora. Então, um valor de x vai ser para ele positivo, então 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. E o outro para ele negativo, 4 menos 2 é 2, dividido por 2 é 1. E é assim que se calcula as raízes por meio da fórmula. Por último, gente, existe uma outra maneira, sem utilizar aquela fórmula, de você calcular o valor das raízes de uma equação do segundo grau. E essa maneira a gente chama de soma e produto. Então, ela é uma outra maneira de encontrar os valores das variáveis, utilizando pelas fórmulas de soma e produto. Essas fórmulas de soma e produto dizem assim, ó, gente, se eu somar as duas raízes, elas têm que ser igual a menos b dividido por a. E se eu multiplicar o valor dessas duas raízes, isso tem que ser igual a c dividido por a. Certo? O que eu acabei de falar está escrito aqui agora. Exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Então, se eu for aplicar a soma então das minhas duas variáveis vai ter que ser igual a menos 4. Ó, de novo aqui, ó, a fórmula é menos b, se o meu b é menos 4, tem que pôr parênteses, certo? Isso vai gerar, então, dois valores que somado tem que resultar em 4. Agora, no produto, a multiplicação deles tem que dar 3 sobre 1 ou, né, se eu multiplicar, eu vou ter que gerar o 3. Uma dica, gente, é sempre vocês pensarem na multiplicação primeiro, tá? Porque, ó, as
possibilidades para multiplicação são poucas, portanto, eu sugiro que comece sempre pensando nela. Para gerar 3, temos apenas a possibilidade de multiplicar 3 por 1. Substituindo esses valores na soma, verificamos a veracidade do resultado. Então, pensem primeiro na multiplicação. Aqui eu teria somente duas possibilidades, né? 3 vezes 1 ou 1 vezes 3. Certo? Se eu pegar esses mesmos valores aqui e substituir para a soma, ó, 3 mais 1, e deu verdadeiro, 3 mais 1 realmente é igual a 4, então 3 e 1 são as raízes, tá? Então essa é uma outra maneira de você pensar para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Gente, então é isso. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, tem um mapa mental muito legal sobre a equação do segundo grau, que ajuda você a relembrar aí os principais pontos que a gente tratou nesse vídeo. Tem também lá no meu Facebook, então acompanha lá. E é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar sempre que surgir um vídeo novo. Eu estou com uma série nova agora mostrando a minha vida pessoal, então como que é a vida de uma professora na realidade. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo